Em 2024, a Ucrânia deu um passo histórico ao lançar suas novas armas de precisão contra alvos russos, marcando um momento decisivo no conflito. O ataque com mísseis de cruzeiro de longo alcance não apenas atingiu helicópteros e embarcações inimigas, mas também demonstrou uma capacidade militar que pode mudar o rumo da guerra. Se Kiev conseguir escalar a produção dessas armas como planejado, Moscou enfrentará desafios ainda maiores em sua estratégia de defesa. E não são apenas os mísseis que estão fazendo a diferença. Drones ucranianos continuam a acertar em cheio refinarias e instalações críticas, como no caso do ataque ao terminal de Krasnodar, que paralisou uma unidade de processamento de petróleo. Enquanto isso, a escassez de combustível na Rússia e nos territórios ocupados se agrava. Em Lugansk, o abastecimento simplesmente acabou, e em outras regiões, os preços disparam enquanto a população enfrenta filas intermináveis. A situação é tão grave que até mesmo aliados históricos, como a China, começam a pressionar por uma solução. Durante uma cúpula em Pequim, líderes globais, incluindo o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, deixaram claro que a guerra precisa terminar. Modi, apesar de apertar a mão de Putin e trocar sorrisos, não hesitou em exigir publicamente o fim das hostilidades na Ucrânia. Mas as revelações não param por aí. Canais de inteligência expõem as mentiras do Kremlin, mostrando que os avanços russos no fronte são muito menores do que o regime alega. O chefe do Estado-Maior ucraniano, por exemplo, desmascarou a propaganda ao revelar que Moscou controla apenas uma fração das áreas que afirma dominar. Enquanto isso, no setor de Kupiansk, analistas militares como Konstantin Machovets detalham como as forças russas enfrentam problemas logísticos graves, com soldados sendo punidos por denunciar a falta de suprimentos básicos. E as denúncias não se limitam ao campo de batalha. Em Sebastopol, voluntários que ajudavam as tropas foram expulsos de um prédio para dar lugar a uma agência do Serban, em mais um exemplo de como o regime prioriza seus interesses em detrimento da população. Essas e outras informações você acompanha em nossas atualizações diárias, e seu apoio, seja com um like, um comentário ou uma assinatura, é fundamental para que possamos continuar levando essas notícias adiante. No YouTube, cada interação conta, especialmente as assinaturas, que ajudam a ampliar o alcance do conteúdo. Agora vamos ao que realmente importa, as últimas novidades sobre o uso dos mísseis ucranianos. Pela primeira vez, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram um ataque em massa com os novos mísseis de cruzeiro de longo alcance, atingindo alvos em território controlado pela Rússia. As imagens, divulgadas pelo canal militar Nikolaevsk Vanyuk, mostram 3 lançamentos simultâneos a partir da costa ucraniana, com as armas decolando em sequência, impulsionadas por motores de combustível sólido. A confirmação da eficácia desses mísseis veio em 17 de agosto, quando o fotógrafo freelancer Luke Ardin publicou as primeiras fotos da arma em sua página no Facebook. Segundo dados técnicos, a ogiva do míssil pesa impressionantes 1.150 quilos, com um alcance superior a 3.000 quilômetros. Além disso, a arma é projetada para resistir às defesas antiaéreas russas, voando a velocidades de até 950 km por hora. O mais impressionante é o tempo de desenvolvimento, menos de 9 meses desde o protótipo até a produção em série. A empresa responsável, Firepoin, já planeja fabricar cerca de 200 unidades por mês, com a meta de aumentar essa capacidade para uma unidade por dia até o final do ano. Em 21 de agosto, o presidente Volodymyr Zelensky confirmou o sucesso dos testes e anunciou que a produção em massa começará no início de 2025, ressaltando que o ritmo dependerá diretamente do financiamento disponível. Mas para onde esses mísseis estão sendo direcionados? As informações mais recentes revelam ataques devastadores. Em 30 de agosto, pelo menos 2 mísseis atingiram alvos na Crimeia, destruindo completamente um helicóptero em Simferopol e danificando gravemente 6 embarcações de assalto em uma base próxima à fronteira. Fontes militares confirmam que os ataques foram realizados com os novos mísseis de cruzeiro, marcando a primeira vez que a Ucrânia usa essas armas contra território russo. Imagens de satélite corroboram os relatos, mostrando incêndios e danos estruturais nas áreas atingidas. Além disso, as forças ucranianas miraram em sistemas de defesa aérea e radares críticos. Um dos alvos foi o complexo de radar MR-10, usado para monitorar navios e aeronaves em um raio de até 200 quilômetros. Sua destruição pode facilitar operações com drones e enfraquecer a capacidade russa de detectar ameaças. Outro golpe certeiro foi contra uma estação de controle de tráfego aéreo, comprometendo a coordenação das operações militares russas na região.
O que fica claro é que a Ucrânia está elevando o patamar da guerra com tecnologia de ponta, desenvolvida e produzida internamente, sem depender de componentes estrangeiros. Cada ataque bem-sucedido reforça a capacidade do país de reverter o curso do conflito e pressionar Moscou a recuar. E enquanto o mundo observa, a mensagem é clara. A resistência ucraniana não apenas persiste, mas se fortalece, e cada dia traz novas provas de que a vitória é possível. As infraestruturas críticas que sustentam a máquina de guerra russa. Cada instalação atingida não é apenas um alvo estratégico, mas um golpe direto na capacidade de Moscou de sustentar suas operações. A estação de processamento automatizado de informações, capaz de monitorar navios em áreas restritas e estreitos, era um elo vital na cadeia de comando militar. Sua destruição não apenas cega setores da defesa russa, mas expõe a fragilidade de um sistema que se acreditava impenetrável. E quando falamos do radiotelescópio PRT-70P 2500 em Evatoria, peça-chave no controle da constelação de satélites GLONASS, o impacto vai além do imediato. Sem ele, a precisão das correções orbitais e a navegação da aviação militar russa ficam comprometidas, transformando cada missão em um risco calculado, cada manobra em um jogo de adivinhação. Mas os efeitos não param na tecnologia. O ataque ao complexo de refino de Krasnodar não foi apenas um incêndio em uma unidade industrial, foi um golpe no coração da logística russa. A destruição da unidade de destilação atmosférica, AVT, responsável por processar o petróleo bruto, paralisou uma das maiores refinarias do país. E as consequências? Imediatas e brutais. Em Lugansk ocupado, filas quilométricas se formam nos postos de combustível, com motoristas esperando horas por um tanque de gasolina que pode nunca chegar. Os preços disparam, os estoques evaporam, e a escassez se espalha como um rastilho de pólvora, não apenas no fronte, mas em toda a cadeia de abastecimento civil e militar. E aqui está o ponto que muitos insistem em ignorar. A ideia de que a Rússia não depende de combustíveis como a gasolina é um mito perigoso. Analisar a frota militar russa dos últimos meses revela uma verdade incontestável. Uma parcela significativa dos veículos usados em operações, desde picapes adaptadas até as icônicas bucancas, funciona a gasolina, não a diesel. Até mesmo os voluntários que abastecem as tropas com suprimentos críticos dependem de veículos movidos a combustível comum. Negar isso é fechar os olhos para a realidade. Cada litro de gasolina que falta é um soldado a menos no campo de batalha, um carregamento de munição atrasado, uma ofensiva adiada. Os ataques ucranianos não estão apenas danificando refinarias, estão estrangulando a economia de guerra russa. Cada refinaria fora de operação é um dreno nas receitas do Kremlin, um golpe na capacidade de financiar mísseis, drones e salários de mercenários. E o mais preocupante para Moscou? A Ucrânia não dá sinais de recuar. Se o ritmo de agosto se mantiver em setembro, o setor energético russo enfrentará um colapso sem precedentes. Um colapso que nem mesmo as reservas estratégicas poderão conter. A pergunta que resta é simples: até quando a Rússia conseguirá sustentar essa pressão? Cada dia traz novas evidências de que a estratégia ucraniana está funcionando. E enquanto o mundo assiste, uma coisa é certa: a resistência não apenas persiste, mas se reinventa. E cada ataque bem-sucedido é um passo mais perto da vitória. E a liberdade de acesso à informação nunca foi tão crucial. Cada clique, cada busca, cada conexão deve ser uma escolha sua, não uma imposição de algoritmos ou governos. É por isso que ferramentas como o NVPN se tornam não apenas úteis, mas essenciais. Elas não são apenas uma forma de contornar restrições, são um escudo contra a manipulação, um caminho para a verdade quando outros tentam escondê-la. E enquanto ainda há tempo, enquanto as portas da internet ainda não foram trancadas de vez, é preciso agir, porque amanhã pode ser tarde demais. Enquanto o mundo se divide entre quem controla e quem resiste, os sinais de alerta se multiplicam. A cúpula em Pequim não foi apenas mais um encontro diplomático, foi um termômetro da nova ordem global. Ali, entre apertos de mão calculados e sorrisos protocolares, desenhou-se o futuro da guerra na Ucrânia. E o que vimos não foi um chamado à paz, mas uma dança de interesses onde a Rússia já não lidera, apenas segue. A presença de Putin ao lado de Xi Jinping não foi um gesto de igualdade, mas de submissão. A China não precisa ordenar o fim do conflito, ela lucra com cada dia a mais de sangue ucraniano. Enquanto Moscou queima suas últimas reservas, Pequim vende drones, compra gás barato e observa a Europa se dividir. Para Xi, a guerra é um negócio perfeito. Enfraquece o Ocidente, mantém a Rússia dependente e garante que ninguém ouse desafiar seu domínio. Mas há vozes que se recusam a aceitar esse jogo.
Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, estendeu a mão a Putin, mas não para aplaudir sua guerra. Em um gesto raro, ele olhou nos olhos do ditador e disse o que poucos ousam: é hora de acabar com isso. As palavras de Modi não foram um mero protocolo, foram um aviso. A Índia, que antes equilibrava suas relações entre Moscou e Kiev, agora sinaliza que não tolerará mais a destruição. E mais importante, ela não está sozinha. Antes da cúpula, Modi conversou com Zelensky. E o que saiu dessa conversa foi uma promessa: a Índia usará sua influência para pressionar por um cessar-fogo. Não é um ultimato, mas é um começo. Porque quando até os aliados históricos da Rússia começam a recuar, algo está mudando. Enquanto isso, a Europa não espera. As garantias de segurança para a Ucrânia deixaram de ser uma ideia distante para se tornarem um plano concreto. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, não fala mais em possibilidades, ela fala em execução. Em reuniões a portas fechadas, líderes europeus já discutem não se, mas como tropas ocidentais poderão ser estacionadas em solo ucraniano após a guerra. Não se trata de ocupação, mas de dissuasão. Dezenas de milhares de soldados, sistemas de defesa aérea, centros de inteligência, tudo isso faz parte de uma estratégia para garantir que a Ucrânia nunca mais seja uma presa fácil. E os Estados Unidos, apesar das incertezas políticas, já deixaram claro: estarão lá. O compromisso americano é inabalável, garantiu um alto funcionário à Financial Times. Porque no fim das contas, a segurança da Ucrânia não é apenas sobre Kiev, é sobre a estabilidade de toda a Europa. Mas Putin não entende a linguagem da paz. Para ele, negociação é sinônimo de rendição, e rendição é a morte. Ele não quer um acordo, ele quer submissão. E enquanto o mundo se prepara para um futuro onde a Ucrânia não apenas resiste, mas vence, o ditador russo se agarra às suas ilusões. Ele acredita que o tempo está a seu favor, que a fadiga ocidental o salvará. Mas o tempo, na verdade, está contra ele. Cada dia de guerra é um dia a menos de recursos, de aliados, de legitimidade. E quando até a China começa a sussurrar que é hora de pensar no pós-guerra, até os mais fiéis seguidores de Putin devem se perguntar: por quanto tempo ainda acreditarão em suas mentiras? A resistência ucraniana não é apenas uma batalha de territórios, é uma batalha de narrativas. E a narrativa da vitória já está escrita. Resta saber se Putin terá coragem de lê-la antes que seja tarde demais. Mas as promessas vazias de Moscou não enganam mais ninguém. Enquanto Putin infla números e inventa vitórias em mapas fictícios, a realidade no fronte é outra. Cada quilômetro conquistado pela Rússia é pago com sangue ucraniano. E cada cidade libertada nas narrativas do Kremlin não passa de escombros e luto. Os generais russos mentem até para si mesmos, e o mundo já aprendeu a decifrar suas fábulas. Os dados não mentem. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, desmascarou as alegações de Gerasimo. Os 3 milhões de quilômetros quadrados tomados pela Rússia são, na verdade, territórios onde um soldado russo pisou por algumas horas antes de ser repelido. As 149 localidades capturadas se reduzem a vilarejos fantasmas, onde não restou pedra sobre pedra. E o tal avanço em direção a Pokrovsk, uma linha traçada a lápis em um mapa, sem correspondência com a realidade. Enquanto isso, em Kharkiv e Donetsk, as forças ucranianas resistem, recuam estrategicamente e contra-atacam, não com palavras, mas com ações. Mas por que Moscou insiste nessa farsa? Porque a guerra não é apenas travada no campo de batalha, mas nas mentes. Cada mentira do Kremlin é um míssil psicológico lançado contra o Ocidente. A Rússia está vencendo. A Ucrânia está condenada. Por que continuar apoiando um país que não tem chance? É uma estratégia desesperada, mas perigosa. Afinal, a dúvida é o primeiro passo para a rendição. E é exatamente por isso que a verdade precisa ser mais alta que as bombas. Cada história como a de Jessie, a cadela que esperou 2 dias entre os escombros pelo dono que nunca voltaria, é um lembrete do que está em jogo. Não são apenas números em um relatório militar, são vidas, famílias, futuros inteiros reduzidos a cinzas. Enquanto Putin joga com estatísticas falsas, a Ucrânia enterra seus mortos e reconstrói suas cidades com as próprias mãos. Enquanto Gerasimo desenha avanços imaginários, soldados ucranianos aprendem a operar drones, a sabotar linhas de suprimento russas e a transformar cada rua em uma armadilha para o invasor. O Ocidente já entendeu a lição. Não se negocia com quem mente antes mesmo de apertar a mão. As garantias de segurança pós-guerra não são um cheque em branco para o futuro, são um compromisso com o presente. Porque enquanto a Rússia continuar matando, não há pós-guerra que se sustente. Há apenas a escolha entre resistir ou se ajoelhar. E a Ucrânia já fez a sua.
Agora cabe aos aliados fazerem a deles. Manter o fluxo de armas, treinar tropas, financiar a reconstrução antes que a paz chegue porque quando chegar, será tarde demais para começar. A Europa já provou que cumpre sua palavra. Resta saber se terá a coragem de mantê-la quando Putin aumentar o volume de suas mentiras. Afinal, a história não perdoa quem vira as costas no momento decisivo. E a Ucrânia não esquecerá. As perguntas de Moscou começaram a surgir. E a resposta é cristalina. Bandeiras hasteadas em torres de transmissão não são obra de soldados, mas de teatro político. Quando as forças armadas ucranianas tomam uma posição, elas não são símbolos em estruturas inacessíveis, elas os desfraldam no chão, onde a terra guarda as marcas da batalha. As imagens que circularam da torre em Kupiansk não deixam dúvidas, o estandarte foi lançado por drones, preso por ímãs, como um adereço de cena. Se tivesse sido colocado por mãos humanas, tremularia ao vento, não jazeria imóvel como um pano esquecido. A pressa em exibir provas de controle revela o oposto do que se quer provar, a fragilidade da narrativa russa. O que deveria ser um triunfo militar transformou-se em confissão de fracasso. O Estado-Maior russo, pressionado por promessas vazias, exigiu resultados visíveis. E o comando local, sem avanços reais, recorreu ao espetáculo. Um drone, um ímã, uma imagem editada para consumo interno. Mas a verdade não se dobra a truques. Enquanto o Kremlin tenta vender a ilusão de domínio sobre Kupiansk, a realidade no terreno desmente cada palavra. O analista militar Konstantin Machovets descreve um cenário bem diferente. As forças russas, fragmentadas entre duas frentes operacionais, lutam para manter posições precárias. Seus avanços são pontuais, sustentados por reforços improvisados, batalhões de reserva, unidades de distritos vizinhos, tropas remanejadas às pressas. Nada que se assemelhe a uma ofensiva coordenada. No norte de Kupiansk, os russos conseguiram sim avançar. Mas a que custo? Tomaram trechos de vilarejos como Kislivka e Sinkivka, ocuparam o cemitério da cidade e pressionaram as defesas ucranianas em direção ao rio Oskil. No entanto, cada metro conquistado é disputado palmo a palmo. As tropas de Kiev contra-atacam, recuperam posições, estrangulam os corredores de suprimentos inimigos. As linhas russas, esticadas como um elástico prestes a arrebentar, não têm profundidade tática. Seus flancos são vulneráveis, seus reforços insuficientes. E o pior, sabem disso. A ofensiva em Kupiansk não passa de um blefe estratégico. Moscou concentra seus esforços no eixo Kupiansk-Fatov, mas sem a massa crítica necessária para romper as defesas ucranianas. Os soldados russos avançam em grupos isolados, sem apoio de artilharia consistente, sem cobertura aérea efetiva. Quando conseguem tomar uma casa, um cruzamento, um trecho de estrada, é porque a Ucrânia optou por recuar temporariamente não por fraqueza, mas por cálculo. Cada posição abandonada é uma armadilha. Cada vitória russa é um convite para o contra-ataque. E os ucranianos não desperdiçam oportunidades. Nas últimas semanas recuperaram partes de Sinkivka, expulsaram os russos de áreas-chave em Kislivka e mantêm pressão constante sobre as linhas de abastecimento inimigas. Os drones ucranianos não dão trégua, identificam concentrações de tropas, guiam a artilharia, cortam rotas de fuga. Enquanto isso, as forças russas, espremidas entre o rio Oskil e as defesas ucranianas, lutam para não serem empurradas de volta. Seus comandantes sabem que um erro pode significar o colapso de toda a frente. A pergunta que Moscou não quer responder é simples: se Kupiansk estivesse realmente sob controle, por que a necessidade de falsificar bandeiras? Por que a pressa em exibir conquistas que não resistem a um olhar mais atento? A resposta está no mapa. As forças russas avançam, sim, mas como um homem que tenta escalar uma parede de vidro. Cada passo para cima é seguido por 2 para baixo. E a Ucrânia paciente espera o momento certo para puxar o tapete. O que está em jogo não é apenas uma cidade, mas a credibilidade de um exército que já queimou suas últimas reservas de moral. Moscou aposta tudo em uma ofensiva de inverno. Mas o inverno já chegou, e com ele, a realidade. A neve não cobre apenas o solo, ela expõe as mentiras. E quando a primavera chegar, restará apenas uma pergunta: quem ainda acredita nas histórias que o Kremlin conta? A ofensiva russa se arrasta como um animal ferido, arrastando suas próprias entranhas pela lama congelada. Cada metro conquistado é pago com sangue, e cada avanço é uma ilusão sustentada por promessas vazias. O que deveria ser um golpe decisivo se transformou em um espetáculo de desespero. Tropas amontoadas em um corredor estreito, com menos de 5 quilômetros de largura, onde cada passo adiante é um convite para o fogo ucraniano.
Os generais em Moscou falam em vitória iminente, mas a realidade é que suas forças estão presas em uma armadilha de sua própria criação, um pescoço de garrafa onde a logística se esvai como água entre os dedos. Eles não conseguem trazer blindados pesados, não conseguem reforçar posições, não conseguem sequer garantir suprimentos sem que cada movimento seja detectado, rastreado e destruído. A cada tentativa de romper o cerco, a Ucrânia responde com precisão cirúrgica, transformando o campo de batalha em um matadouro calculado. Os russos avançam, mas não vencem. Ocupam, mas não controlam. E enquanto isso, as reservas ucranianas permanecem invisíveis, não porque não existam, mas porque ainda não foram acionadas. Quando o momento chegar, não será uma batalha. Será um ajuste de contas. Enquanto isso, nas trincheiras e nos porões da Rússia, a guerra revela sua face mais cruel. Não há dos inimigos externos, mas há dos próprios comandantes. Soldados são deixados sem comida por dias, trancafiados em porões úmidos, forçados a cavar suas próprias covas como punição por desobediência. A fome não é acidente, é política. O abandono não é falha, é método. E quando um jovem como Alexander Tarbeyel desaparece nas mãos de seus superiores, não é exceção, é regra. A máquina de guerra russa não devora apenas o inimigo. Ela devora seus próprios filhos, transformando-os em carne de canhão para os delírios de um homem que vê o mundo como um tabuleiro de xadrez onde as peças são descartáveis. E nas cidades ocupadas, a farsa continua. Voluntários são traídos, promessas são quebradas, e a ajuda humanitária se transforma em moeda de troca para o poder. O Kremlin não governa, saqueia. Não protege, extorque. E quando os eleitores de Sebastopol forem às urnas, não estarão escolhendo um futuro. Estarão ratificando uma mentira. Porque essa guerra não é sobre a Ucrânia. É sobre o controle, sobre o medo, sobre a ilusão de que, se repetirem as mentiras por tempo suficiente, elas se tornarão verdade. Mas a verdade não precisa de repetição. Ela está escrita no sangue dos soldados abandonados, nas covas rasas de Kursk, nos olhos dos voluntários traídos. E ela grita uma única pergunta: até quando vocês vão acreditar que essa guerra é por algo maior do que a ambição de um homem? Até quando vão aceitar que seus filhos morram não por uma causa, mas por um capricho? A escolha é simples. Ou vocês acordam agora, ou acordarão quando for tarde demais. Porque a Rússia não está em guerra contra a Ucrânia. Ela está em guerra contra si mesma. E o preço dessa guerra será pago em vidas, as suas.